Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma verdadeira lenda do Harlem, Gladys Bentley, a maior pianista sépia da América, negra, lésbica, caminhoneira e uma figura-chave do dandismo negro. Gladys nasceu em 1907 na Filadélfia e desde pequena ela rejeitava o feminino estereotipado, né? E já dizia, né, que desde criança ela rejeitava roupas femininas, né? Ela se sentia mais confortável usando roupas masculinas. E aí aos 16 anos, ela fugiu para Nova York e se tornou cabeça no renascimento do Harlem, um movimento cultural que redefiniu a identidade negra através da arte, da música e da moda também. No famoso Clan House, Gladys tocava piano de casaca, cartola e voz grave. Ela flertava com as mulheres na plateia e era considerada uma potência viva. E aqui entra o elemento do dandismo negro, um gesto de estilo que para a comunidade negra americana sempre foi político. E aí, ao se vestir de terno sobre medida, cartola, bengala, a Gladys impressionava e ela afirmava que ela não seria invisível, mas que ela seria reverenciada. Até hoje ela é considerada um grande ícone de moda queer, né? Pelas roupas que ela utilizava em suas apresentações ou até mesmo ali fora, né, dos palcos. E é por isso que existe uma discordância histórica assim, sobre o que de fato ela era, né? Porque ao mesmo tempo que a comunidade queer acreditava que ela era uma grande referência, né, pioneira do drag king, a gente entende também que a forma como ela se vestia, ela ia muito além, né, dos palcos. Era a forma como ela se vestia no dia a dia. Até por conta de entrevistas assim, que ela concedeu, né, na época, em que ela afirmava, né, que ela gostava de se vestir dessa forma, que desde criança, né, ela já rejeitava as roupas femininas. Então, existe essa dualidade, né, de pensamentos, de que ela foi, sim, um grande ícone de referência drag king, mas ao mesmo tempo ela foi uma grande referência de Sven, né, que são poucos dados assim que a gente encontra de historiadores queer afirmando essa verdade, né, de que ela era uma artista de Sven, ela era uma artista caminhoneira, né. A Gladys também era uma mulher, durante boa parte da sua vida, abertamente lésbica, né? Ela se assumiu, ela se relacionou publicamente, ela se casou publicamente com uma mulher também. Então isso era bem explícito, né? Tanto que nos registros que a gente tem, assim, de matérias e de historiadores contando sobre ela, é muito comum eles relatarem que ela flertava muito com as mulheres na plateia, né? E diziam até que as mulheres morriam de amores por ela, porque ela realmente era considerada uma mulher muito atraente, né? Além do fato de que ela se tornou muito popular, né? Com canções bem escrachadas, né? Cheias de ironia, onde ela falava coisas eróticas, ela fazia críticas à branquitude também. E uma coisa muito curiosa é que as pessoas brancas, elas iam para esses clubes queer onde ela tocava para ouvir ela cantando, né, criticando a própria branquitude. Então é uma coisa muito curiosa e engraçada de se pensar, assim, do quanto ela foi grandiosa, sabe? Porque ela conseguia conversar até mesmo com aqueles que ela criticava, assim, em suas músicas e apresentações. A Gladys fugiu de casa para Nova York, né? Ela
fugiu ali da região onde ela nasceu, na Filadélfia, e foi para Nova York por conta da lesbofobia que ela sofria, né, desde criança, da repressão, né, que os próprios pais dela fizeram com ela, né, por conta dela ser uma mulher visivelmente lésbica, né, por ela ser caminhoneira, né, ela tinha esse jeito, assim, que as pessoas já percebiam, né, a presença de uma sexualidade diferente. E aí ela fugiu pro Harlem e ela viu que tinha uma vaga de pianista para um homem em um desses clubes queer. E aí ela foi lá, concorreu e acabou conseguindo a vaga, e foi onde ela iniciou ali a carreira dela no Clan House. Ela fez muito sucesso cantando, se apresentando e performando nesses bares queer, até que ela ficou muito famosa, né, fazendo essas apresentações. A fama da Gladys cresceu, né, com o tempo, e com isso ela alcançou um status social muito grande, né? Ela comprou, né, apartamentos grandes na Park Avenue. Ela também fez gravações de estúdio, né, em 1928 e 1929. E aí ela acabou se tornando um ícone, né? E hoje alguns historiadores negros consideram que ela, de certa forma, personificou o dandismo negro, né? Porque, para quem não sabe, o dandismo negro era uma forma, né, que as pessoas negras se vestiam naquela época para, de certa forma, serem vistos positivamente pela sociedade, né? Então as roupas eram bem extravagantes, era muito comum que se usasse muito terno, né, roupas de alfaiataria, e a Gladys acabava trazendo muito isso, assim, na forma como ela se vestia no dia a dia e nas apresentações também. Por ser uma mulher abertamente lésbica e ter essa leitura social desfém, né, de caminhoneira mesmo, a Gladys ela acabou sofrendo muita perseguição, né, política por conta da imagem dela. E aí uma coisa muito triste aconteceu em 1952, que foi quando ela declarou que ela havia se curado, né, do lesbianismo, e que ela estava tomando hormônios femininos, né, e que ela teria se casado com um homem também, aí nessa época. Hoje a gente acredita que isso foi uma estratégia dela, né, para que ela conseguisse sobreviver e para que ela conseguisse lidar, assim, com a hostilidade que ela estava sentindo naquele momento, que ela sofreu naquele momento, né, por conta de ser uma mulher visivelmente lésbica. E ela fez até algumas fotos, assim, tem uma matéria de jornal muito conhecida, assim, que ela tá vestindo uma roupa extremamente feminina, e aí ela fala que ela virou uma mulher do lar, que ela agora cuida da casa. E aí é uma parte da trajetória dela, assim, que é muito triste, mas que, de certa forma, também não apaga, assim, todo o protagonismo que ela teve, né? Todas as coisas extraordinárias que ela fez vivendo ali naquela época, né? Nascendo na época que ela nasceu e lutando pelo direito, né? De ser uma mulher lésbica, de ser feminizada e poder se expressar ali na sua totalidade e viver como ela realmente queria, né? And you're Gladys Bentley, is that right? Yes. I'm sorry to have neglected you, Gladys, but it isn't often we get a charming lad from Guatemala. That's right. Now, where are you from, Glad? I'm from Port of Spain, Trinidad. Do you have a job, Gladys? Yes, I'm an entertainer. I sing and play for a living in nightclubs all over the country. And I just finished a book called If This Be Sin. Well, what is it about? Is it about geometry? My life story. Life story. A Gladys, ela deixa um legado muito importante, não só para mulheres lésbicas, mas para pessoas negras no geral, porque ela, de fato, revolucionou, assim, o meio artístico na época em que ela viveu. E ela mostra pra gente, né, que é possível você crescer artisticamente, fazer sucesso, sendo quem você realmente é, né? Sendo caminhoneira, sendo lésbica, cantando sobre a sua realidade, né? E a gente não pode deixar de reconhecer que, de fato, ela correu para que as caminhoneiras de hoje pudessem andar.